Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Enquanto eu estava ali, o vento gélido parecia zombar de mim, cortando através do meu casaco gasto como se soubesse o quão frágil eu me tornará por dentro. Aquela porta, aquela que acabará de se fechar abruptamente em toda a minha vida, poderia muito bem ter sido uma tampa de caixão. Michael, meu filho, estava ali momentos antes, olhando para baixo para mim como se eu fosse algo que ele tivesse raspado do seu sapato. Você é uma vergonha, ele disse, a voz gotejando com um desdém que cortava mais fundo do que o frio do inverno. Está na hora de você aprender a se cuidar. Lembro-me de pensar, como chegamos a isso? Esse menino que criei, lutei por, e sangrei por, agora me está dispensando, como se eu fosse nada mais do que um fardo. Um fardo ridículo, para dizer o mínimo. Você realmente acha que isso vai acabar aqui, Michael? Lembro-me de perguntar, minha voz mais firme do que eu me sentia. O olhar que ele me deu então, era como se estivesse olhando para um estranho. O que isso quer dizer? Sua voz era afiada, como uma lâmina. Nada, respondi, guardando aqueles trocados amassados que ele jogará aos meus pés no meu bolso. É só, e interessante, é tudo. As palavras tinham um gosto de veneno na minha língua, mas engolia a amargura. Ele não precisava saber que sua traição tinha acendido algo dentro de mim, um desejo ardente por acerto de contas. Ele zombou, virando as costas para mim, e naquele momento, eu soube. Os laços que nos uniam, frágeis como haviam se tornado, agora estavam irrevogavelmente rompidos. Mas eu também sabia algo que ele não sabia: se eu não sou tão frágil quanto ele acreditava. Não, os anos não apenas me desgastaram, eles me tornaram resiliente, até astuta. Enquanto me afastava, o frio de alguma forma parecia menos penetrante. Cada passo parecia como se estivesse me livrando de uma camada do meu antigo eu, o eu que teria se desmoronado sob o peso de tal rejeição. Mas não mais. Eu não tinha mais nada a perder e tudo a ganhar. E ganharia, por quaisquer meios necessários. As ruas me acolheram, um abraço tão frio quanto minha nova resolução. Eu não tinha um plano, ainda não, mas as engrenagens estavam girando. Michael cometeu um erro grave, subestimando a mulher que lhe tinha dado tudo. Mas ele aprenderia, oh como ele aprenderia, que não há nada mais perigoso do que uma mãe desprezada, sem nada mais a perder. Nas sombras daquelas ruas, entre os sussurros do vento, fiz um voto silencioso. Isso não era o fim da minha história, era o começo de sua queda. Eu surgiria dessas cinzas, e ele perceberia, tarde demais, que em sua busca para se livrar de um fardo, ele havia desencadeado uma força a ser considerada. E assim, conforme a noite se tornava mais escura e o frio mais penetrante, um plano começava a se formar. Um plano para a redenção, para a vingança, e para um acerto de contas que abalaria os alicerces da vida confortável que Michael havia construído sobre os destroços dos meus sacrifícios. Navegar pelas ruas parecia como mover-se através de um labirinto projetado por um arquiteto cruel, cada curva um lembrete da rejeição que queimava mais forte do que o frio que mordia minha pele. Veja, encontrar abrigo não era apenas sobre escapar do frio, ou era sobre provar para mim mesma, para o Michael, que sua rejeição não seria o meu fim. Abordei inúmeras portas, cada batida uma mistura de esperança e temor. As respostas eram tão frias quanto o ar que penetrava em meus ossos. Não estamos procurando por ninguém, eles diziam, ou, desculpe, não há espaço aqui para alguém como você. Cada rejeição era um tapa, uma confirmação da avaliação cruel do Michael sobre o meu valor. Mas aqui está a coisa sobre ser encurralado: ele aguça seus instintos, força você a olhar para o mundo com os olhos bem abertos. Comecei a ver oportunidades em lugares que nunca teria considerado antes, possibilidades nos rostos daqueles que, como eu, haviam sido deixados de lado. Foi em um desses lugares improváveis que conheci a Rosa, uma garota com olhos velhos demais para seu rosto jovem. Ela, também, estava procurando por algo, algum vestígio de calor em um mundo que não lhe mostrará nenhum. Nossa primeira conversa foi cautelosa, duas almas circulando uma à outra, cada uma desconfiada de ser queimada novamente. Por que você está aqui, senhora? Rosa perguntou,
Sua voz uma mistura de curiosidade e cautela. Meu filho, comecei. As palavras com um gosto amargo. Ele decidiu que sua vida seria melhor sem mim. Rosa assentiu, um gesto que carregava o peso da compreensão. A família pode cortar mais fundo, não é mesmo? Ela respondeu, uma afirmação em vez de uma pergunta. Na Rosa, vi um caminho não apenas para a sobrevivência, mas para algo maior. Aqui estava alguém que poderia entender a dor da traição, o frio do abandono. E enquanto conversávamos, um plano começou a se formar, um que ia além da mera sobrevivência. Rosa foi minha primeira recruta em uma guerra que eu havia declarado no momento em que o Michael fechou aquela porta para mim. As ruas naquela noite foram implacáveis, mas também esclarecedoras. Percebi que não estava apenas procurando abrigo, e estava reunindo aliados, construindo um exército. Com cada recusa, cada porta batida na minha cara, minha determinação se fortalecia. Michael pensou que havia me descartado, mas o que ele realmente fez foi me libertar. Livre para lutar de volta, para me erguer das profundezas às quais eu tinha sido relegada. Então, fiz uma promessa, ali no frio com a Rosa ao meu lado. Michael tinha iniciado essa guerra, mas eu seria aquela a encerrá-la. Ele não me deu nada além das contas amassadas no meu bolso e as roupas nas minhas costas, mas eu usaria esses recursos escassos para construir algo poderoso, uma força capaz de contra-atacar. Conforme a noite avançava e Rosa e eu encontrávamos abrigo em um beco, nosso calor compartilhado uma pequena desafio contra o frio, eu sabia uma coisa com certeza, a traição do Michael seria a sua ruína. E eu, a mãe que ele havia descartado, seria a arquiteta da sua queda. Na busca incansável por abrigo e um mínimo de dignidade, Rosa e eu nos deparamos com um farol de esperança na forma de um letreiro de "O contrata-se" ou balançando na janela de um diner decadente. A ironia não me escapou, ou eu estava procurando refúgio em lugares que me lembravam da própria casa da qual meu filho me expulsara. No entanto, este letreiro representava algo mais, uma oportunidade não apenas de sobrevivência, mas de retribuição. Ao me aproximar da proprietária, uma mulher chamada Elaine, que trazia as marcas da crueldade da vida tão visivelmente quanto eu, me vi desnudando minha desesperança de uma forma que não havia planejado. Eu preciso deste emprego. Confessei, minha voz um sussurro da tempestade que rugia dentro de mim. Eu vou trabalhar mais do que qualquer um que você tenha. Elaine me analisou com um ceticismo nascido de suas próprias adversidades. Por que eu deveria confiar em você? Ela perguntou, sua pergunta uma lâmina afiada apontada para minha garganta. Porque eu não tenho mais nada a perder, respondi, deixando a verdade de minhas palavras pairar entre nós, pesada com promessas não ditas de lealdade nascida da necessidade. Foi naquele momento, com o aceno encorajador de Rosa fortalecendo minha determinação, que Elaine decidiu arriscar comigo. Você começa amanhã, ela declarou, me oferecendo não apenas um emprego, mas um campo de batalha no qual travar minha guerra contra a traição de Michael. Trabalhar no diner não era fácil. As horas eram longas, o trabalho era árduo e o salário mal o suficiente para sobreviver. No entanto, a cada dia que passava, eu encontrava uma força que não sabia possuir. Eu não estava apenas servindo comida, e eu estava forjando alianças, reunindo informações, o mais importante, ganhando meu sustento em um mundo que me considerava dispensável. Rosa, sempre a observadora silenciosa, tornou-se minha confidente, minha estrategista nesta guerra que estávamos planejando lentamente, meticulosamente. Estamos fazendo isso não apenas por nós, mas por todos que foram descartados, ela me lembrou uma noite enquanto contávamos nossos ganhos magros. Nossas conversas, uma vez repletas de desespero, agora transbordavam de estratégias e planos. Não éramos mais vítimas de nossas circunstâncias, mas arquitetas do nosso destino. E a cada dia que passava, minha determinação de fazer Michael se arrepender de suas ações só crescia mais forte. Uma noite, enquanto limpava as mesas e planejava meu próximo movimento, um rosto familiar entrou no diner. Meu coração parou, não por medo, mas pela realização de que o destino estava me entregando uma arma em uma bandeja de prata. Era um dos antigos amigos de Michael, alguém que poderia me fornecer as munições que eu precisava para revidar. Posso ajudar você? Perguntei, minha voz firme, minhas mãos não revelando a agitação interna. Sim, só pegando um café. Ele respondeu, alheio à tempestade em que acabará de entrar.
Trocamos amenidades. Mas das contas amassadas no eu estava extraindo informações, pedaços de um quebra-cabeça que eu estava desesperada para completar. Ele mencionou Michael de passagem, sem saber que estava alimentando a vingança crescendo dentro de mim. Ao sair, Rosa se inclinou, seus olhos acesos com o fogo de nosso propósito compartilhado. É isso, não é? Nosso caminho, sussurrou ela, um sorriso se espalhando por seu rosto. Eu assenti, um plano se formando em minha mente. Este dinheiro, este emprego, havia se tornado mais do que um meio de sobrevivência, era o campo de batalha para minha vingança. Michael pensava que tinha me descartado, me tornado impotente. Mas enquanto eu fechava o dinheiro naquela noite, eu sabia a verdade: se eu estava construindo um império a partir das cinzas do meu desespero, um império que em breve viria abaixo sobre ele. E assim, com um lampejo de esperança acendendo a escuridão, Rosa e eu nos preparamos para a batalha que se aproximava. Isso não era apenas sobre sobrevivência, era sobre justiça, sobre recuperar o que era legitimamente nosso. E eu, a mãe desprezada, a mulher renascida da traição, estava pronta para liderar o ataque. O dinheiro tornou-se nosso quartel-general, seus cantos repletos de segredos sussurrados e planos envoltos no véu da vingança. Rosa e eu, nos tornamos mais do que apenas aliadas, éramos soldadas numa batalha contra um mundo que nos havia descartado. Mas enquanto tramávamos, eu não conseguia ignorar a culpa insistente que me corroía por dentro. Estaria eu me tornando um monstro que buscava destruir em Michael? Você já pensou que estamos indo longe demais? Perguntei a Rosa uma noite enquanto contávamos os ganhos do dia, uma quantia modesta que de alguma forma parecia uma fortuna dadas as nossas circunstâncias. Rosa hesitou, seus dedos parando sobre as notas gastas. Longe demais, ela ecoou, sua voz uma mistura de incredulidade e determinação. Eles nos empurraram para este canto, não o contrário. Suas palavras foram um bálsamo para minha consciência perturbada. Ela estava certa, é claro. Isso não era apenas sobre sobrevivência, era sobre justiça. E ainda assim, enquanto mergulhávamos mais fundo em nossos esquemas, eu me vi questionando o preço de nossa vendetta. Nossa aliança improvável havia se transformado em algo mais profundo, um parentesco forjado nas chamas da adversidade compartilhada. Rosa, com sua lealdade feroz e espírito inabalável, tornará-se a filha que eu perderá em Michael. Juntas, éramos imparáveis. Ou assim eu pensava até o dia em que um visitante inesperado entrou no diner. Era um homem do meu passado, alguém cujo caminho eu havia cruzado em tempos melhores. Evelyn, ele perguntou, surpresa marcando seus traços quando me reconheceu entre a gordura e a sujeira da minha nova vida. Meu coração vacilou, o medo se misturando com a determinação que se tornará minha armadura. Eu te conheço, dissimulei ignorância, esperando desviar sua curiosidade. Nós costumávamos ser vizinhos, lembra? Como você está aqui? Suas perguntas eram como punhais, cada uma ameaçando desfazer o mundo que Rosa e eu tínhamos construído. Forcei um sorriso, um que não alcançou meus olhos. A vida dá voltas inesperadas, respondi, minha voz firme apesar da agitação que se movia dentro de mim. Ao sair, Rosa se aproximou, seus olhos afiados. Problemas? Ela perguntou, sempre rápida em sentir uma mudança nos ventos. Talvez, admiti, o peso de nossos empreendimentos de repente parecendo muito real ou mais nada que não possamos lidar. Naquela noite, enquanto Rosa e eu fechávamos, nossa conversa tomou um rumo que eu não havia antecipado. Precisamos ter cuidado, a avisei, a imagem do meu antigo vizinho assombrando meus pensamentos. Quanto mais perto chegamos, mais perigoso fica. Rosa assentiu, sua determinação inabalável. Então nós seremos cuidadosas. Nós chegamos longe demais para recuar agora. Suas palavras tinham o objetivo de serem tranquilizadoras, mas só serviram para aprofundar o abismo em meu estômago. A cada passo que dávamos, a linha entre justiça e vingança se turvava, me deixando a pensar se o fim realmente justificava os meios. Enquanto eu ficava acordada naquela noite, o letreiro de neon do diner piscando pela minha janela, eu não conseguia escapar da realização de que minha busca por vingança tinha assumido uma vida própria. Rosa, meu espírito afim improvável, tornará-se uma parte integral desta jornada, seu destino entrelaçado com o meu. Juntas, embarcamos em um caminho do qual não havia retorno,
cada passo nos levando mais fundo numa teia de nossa própria criação. E assim, com o amanhecer sobre a cidade, eu fiz um voto silencioso. Não importa o custo, eu levaria isso até o fim. Por Rosa, por mim mesma, e pela semblança de justiça que ainda tremeluzia, por mais fraca que fosse, na escuridão do nosso infortúnio. O dia do acerto de contas não foi algo que planejei às pressas. Desdobrou-se com o cuidado meticuloso de um jardineiro podando um arbusto de rosas, garantindo que cada corte fosse preciso, deliberado. É engraçado, não é? Como os papéis que desempenhamos mudam tão drasticamente quando empurrados para os nossos limites. Nunca me imaginei como a vingadora, no entanto, aqui estava eu, envolta em determinação, pronta para confrontar o filho que me considerava um fardo pesado demais para suportar. O confronto foi ambientado em um lugar que Michael nunca esperava, seu próprio santuário, onde ele se sentia mais seguro, mais invencível. Aprenderá com um amigo inadvertido de Rosa sobre uma celebração que Michael estava organizando, um encontro daqueles que celebravam seu sucesso, alheios aos sacrifícios pisoteados sob seus pés. Mãe? O que você está fazendo aqui? A voz de Michael tremia, uma mistura de choque e medo quando entrei na luz, um fantasma indesejado de seu passado cuidadosamente embalado. Achei que era hora de termos um pequeno papo, respondi, minha voz firme, um contraste gritante com a tempestade que rugia dentro de mim. Ao nosso redor, o ar estava carregado de tensão, a atmosfera festiva se transformando em algo azedo, algo ansioso. Os convidados de Michael, antes animados, agora permaneciam como testemunhas silenciosas de um drama familiar para o qual não tinham roteiro. Você me expulsou, Michael. Me descartou como se eu fosse nada, comecei, as palavras impregnadas de um veneno nascido da dor e da traição. Mas aqui estou eu, diante de você, não pedindo sua piedade ou seu perdão, mas exigindo o que é legitimamente meu. Michael riu, um som oco e desprovido de qualquer alegria genuína. Legitimamente seu? Você acha que merece algo depois de tudo pelo que me fez passar? A audácia de suas palavras alimentou as chamas da minha determinação. Eu te dei a vida, sacrifiquei meus sonhos, minha saúde, minha felicidade, para que você pudesse estar aqui hoje, afogado em sua arrogância. O silêncio caiu, um manto pesado sufocando a sala enquanto o peso de nossa história compartilhada nos oprimia. Foi neste silêncio que expus o plano que havia tecido meticulosamente, uma tapeçaria de vingança e retaliação. Eu sei sobre os fundos, Michael. Aqueles que você desviou de sua empresa. Seu rosto empalideceu, uma palidez fantasmagórica substituindo o sorriso confiante que ele havia usado momentos antes. Como? A palavra foi um sussurro, uma folha presa numa tempestade. Você realmente achou que poderia esconder tais pecados de mim? De nós. Apontei para a Rosa, que saiu das sombras, sua presença um testemunho silencioso das alianças que havia formado. Os convidados, antes meros espectadores, começaram a murmurar entre si, o ar agora espesso de julgamento e suspeita. O mundo de Michael, cuidadosamente construído sobre mentiras e enganos, estava desmoronando ao seu redor. Você não pode provar nada, ele cuspiu, a desesperança infiltrando-se em sua voz. Oh, mas podemos, retruquei, um sorriso frio brincando nos meus lábios. E vamos. Mas não se trata apenas do dinheiro, Michael. Trata-se de respeito, de reconhecer os sacrifícios feitos em seu nome. Enquanto apresentava as evidências, a prova de suas más ações reunida minuciosamente ao longo de meses de vigilância e investigação, vi a realização se desenhar em seus olhos. Ele tinha me subestimado, pensado que eu estava quebrada, derrotada. No entanto, aqui estava eu, sua ruína personificada. A noite não terminou com celebrações, mas com o mundo de Michael se desfazendo nas costuras. Enquanto os convidados partiam, sussurrando sobre escândalos e traições, eu permanecia no meio das ruínas do filho que um dia eu havia embalado em meus braços, o filho que se tornará um estranho. Isso não foi uma vitória nascida de alegria, mas de necessidade. O caminho até este momento foi pavimentado com angústia e perda, no entanto. O caminho à frente não era nem reto nem previsível, muito parecido com a jornada que me trouxera até aqui. A cada passo, as sombras do passado recuavam, dando lugar a uma luz que eu quase havia esquecido que existia. No entanto,
O caminho da retaliação que eu havia escolhido não estava isento de espinhos. Rosa, ao meu lado, havia se tornado mais do que uma aliada, ela era um reflexo da resiliência que habitava em ambos nós. Juntas, navegamos pela parte obscura de um mundo que tentou nos descartar, emergindo não apenas ilesas, mas mais fortes, fortalecidas pelas batalhas que vencemos. Nunca pensei que chegaríamos tão longe, confessou Rosa numa noite enquanto planejávamos nosso próximo movimento. Sua voz, misturada com uma combinação de espanto e determinação, ecoava meus pensamentos precisamente. Eu também não, respondi, permitindo-me honrar o momento de vulnerabilidade. Mas aqui estamos, à beira de um novo começo. O Diner, uma vez apenas um meio para um fim, tornará-se nosso centro de comando, o núcleo de nosso império em ascensão. Elaine, inadvertidamente, nos forneceram um campo de batalha onde não apenas lutávamos pela nossa sobrevivência, mas também lançávamos as bases para nossa vingança. Nossos dias eram preenchidos com planejamento meticuloso e operações secretas, cada movimento nos aproximando do nosso objetivo final. Michael, alheio à tempestade se formando no horizonte, continuava sua vida, intocado pelo caos que havia causado. Foi durante um desses dias, no meio do movimento do Diner, que uma visitante inesperada entrou pela porta. Meu coração parou seu ritmo por um segundo quando reconheci o rosto, era a esposa de Michael, a catalisadora inadvertida da traição de meu filho. Posso ajudar em algo? Perguntei, mascarando minha surpresa com a fachada de profissionalismo que eu havia aperfeiçoado ao longo dos meses. Estou só procurando uma refeição rápida, ela respondeu, sem saber quem eu era ou a importância de sua presença. Enquanto a servia, minha mente corria, analisando as possibilidades que esse encontro fortuito apresentava. Aqui estava a chave para o desfazer de Michael, servida a mim em um prato de prata. Meu plano, inicialmente focado na ruína financeira, agora se transformará em algo muito mais pessoal, mais devastador. Espero que esteja tudo ao seu gosto, disse, minha voz gotejando com uma sinceridade tão falsa quanto o sorriso que eu estampava no rosto. Está perfeito, obrigada, ela respondeu, alheia à tempestade em que estava jantando no olho. Depois que ela saiu, Rosa e eu trocamos olhares, um acordo silencioso de que o jogo havia mudado. Isso pode ser, disse Rosa, seus olhos brilhando com a emoção da caçada. Será, eu a assegurei, minha mente já tecendo a teia que envolveria Michael e sua esposa desprevenida. Os dias que se seguiram foram um borrão de atividade. Reunimos informações, lançando as bases para o ato final de nosso plano. Com cada pedaço de inteligência, a imagem se tornava mais clara e o resultado mais certo. Michael pensou que havia se livrado de um problema, me relegando a uma nota de rodapé em sua vida perfeita. Mas enquanto eu estava parada no precipício de nosso movimento final, não pude deixar de admirar a ironia. Ele havia me subestimado, a mãe que ele havia descartado, e ao fazer isso, havia semeado as sementes de sua própria queda. Então, quando vamos agir? Rosa perguntou, sua voz firme, não revelando nada da adrenalina que percorria nossas veias. Amanhã, eu disse, a palavra saboreando como vitória em minha língua. Amanhã, acabamos com isso. E assim fizemos. O ato final de nosso plano foi executado com precisão cirúrgica, uma obra-prima de vingança há anos em construção. Conforme o sol nascia em um novo dia, o mundo de Michael desmoronava ao seu redor, os alicerces erodidos pelas próprias mãos que ele havia mordido. Parada no meio das ruínas de seu império, finalmente me permiti sentir o peso de nossa jornada. Não se tratava apenas de vingança, era sobre recuperar minha vida, minha dignidade, e provar a mim mesma que não era definida pelas cicatrizes da traição. O caminho à frente era incerto, repleto de desafios e dos fantasmas do passado. Mas ao olhar para Rosa, seus olhos refletindo o fogo de nossas vitórias compartilhadas, eu sabia uma coisa com certeza: se eu não era mais a mulher que fora descartada naquela noite fria. Eu era uma sobrevivente, uma guerreira e, acima de tudo, uma vencedora. E com esse conhecimento, eu adentrei o futuro, os ecos de nosso triunfo sendo um farol na escuridão, guiando o caminho.